Olá, crianças da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Felipe e eu estou aqui hoje para falar especialmente com vocês. Durante esses dias, os pastores têm falado tanto com os adultos pela internet, tanto com os jovens, e às vezes nós nos esquecemos de falar com as crianças. Não podemos fazer isso. Então, aqui estamos para falar com as crianças. Quero ajudar vocês a enfrentar esse momento difícil. Afinal de contas, não é nem um pouco legal ficar preso dentro de casa tanto tempo, não é verdade? Começa a dar um tédio, uma angústia, a gente tem vontade logo de sair. Aproveitando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou na praia, tá bom? Isso aqui é só um recurso desse programa que eu estou gravando. Pode até parecer que eu estou na praia, mas na verdade eu não estou. É que eu quero usar uma história que aconteceu em um mar para falar com vocês nessa ocasião. Por isso que eu estou usando essa ilustração. Mas eu estou em casa, bem quietinho, e espero que vocês também estejam em casa e continuem em casa por mais algum tempo, até a gente poder sair com tranquilidade, tá bom? Quero hoje lembrar vocês uma história que está contada lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E eu vou colocar o texto aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? Se você tiver a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a história que eu vou ler com vocês. Ela diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles estavam de um lado do mar e Jesus então falou para eles irem para o outro lado do mar. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma história que aconteceu na vida de Jesus e dos discípulos. E a gente usa muitas vezes essa história para falar a respeito da nossa vida. Ela se passou nesse mar, que é o Mar da Galileia. E eu não sei se vocês se lembram, mas a gente costuma comparar a nossa vida nesse mundo com uma viagem de barco, não é verdade? Por exemplo, vocês conhecem aquele cântico que diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. A gente usa essa figura, essa imagem de um barquinho no meio do mar para falar acerca da nossa vida. Será por quê? Eu acho que é porque, assim como um barquinho no meio do mar tem que enfrentar muitas dificuldades, na nossa vida a gente também enfrenta muitas dificuldades, como a dificuldade do momento que a gente está vivendo agora. Essa dificuldade de uma doença que nos ameaça, essa dificuldade de não poder sair de casa e não realizar as nossas atividades, são momentos difíceis que às vezes podem se comparar às dificuldades de um barquinho no meio do mar. Então, pensando nessa comparação, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto. Como
como nós podemos manter a calma no meio de momentos de dificuldade. Então, todos nós estamos passando um momento de dificuldade e outros virão. E nós precisamos aprender como nós fazemos para manter a calma em momentos de dificuldade. E eu gostaria de ensinar duas coisas a vocês sobre isso. A primeira delas é que essa não é uma lição que nós aprendemos de uma hora para outra. Sabe, crianças, às vezes a gente fica angustiado conosco mesmos, porque nós não aprendemos as coisas de uma hora para outra. A gente queria aprender e nunca mais ter de enfrentar problema. Mas não é assim que acontece na vida. Foi assim com os discípulos de Jesus. Olha, esse texto, essa história está narrada em Marcos capítulo 4. Aqui eles foram para o meio do mar, eles tiveram um momento difícil, Jesus fez um milagre, e aí todos nós esperamos que os discípulos tenham aprendido de uma vez por todas a lição. Mas quando você vai para o capítulo 6 de Marcos, lá no finalzinho, você vai encontrar os discípulos de novo no meio do mar, no meio de uma segunda tempestade, e Jesus realizando o milagre mais uma vez. Sabe o que é que isso ensina para nós? É que nós não aprendemos lições com Jesus de uma hora para outra. Por isso que Jesus precisa nos ensinar muitas vezes, e nós temos muitos momentos de dificuldade, porque nós temos um Pai amoroso que nos ama e que está sempre disposto a nos ensinar mais uma vez. Então, não se decepcione com você mesmo se você não consegue aprender as lições que Deus ensina de uma hora para outra. Todos nós somos assim. Um segredo: os adultos são assim também. E os discípulos de Jesus eram assim. Eles precisaram de mais de um momento de dificuldade para aprender a manter a calma em momentos difíceis. Então, essa é a primeira lição. Guarda na sua cabeça. Guarda no seu coração. E quando você não conseguir aprender de uma vez por todas, continue tentando aprender, porque você tem um Deus amoroso que está sempre disposto a ensinar a você. Mas eu quero ensinar uma segunda coisa a você. É que para manter a calma em momentos difíceis, nós precisamos olhar para Jesus. Esse é um problema que a gente tem, sabe, crianças? Quando a gente se vê num momento de dificuldade, a gente fica olhando para o momento de dificuldade o tempo inteiro. E aí a gente quer enfrentar esse momento de dificuldade, ou então, tornando esse momento menor do que ele é, a gente fala assim: ah, isso que está acontecendo não é nada, não é tão grave assim. Ou então, tornando a gente mais forte do que a gente é. A gente diz assim: eu sou forte, eu já enfrentei outros momentos difíceis, então eu vou enfrentar esse momento também. A gente sempre quer enfrentar as dificuldades olhando para elas. Mas olha o que esse texto nos ensina, que o jeito certo de enfrentar momentos difíceis é olhando para Jesus. Esse é o único jeito de manter a calma, a tranquilidade em momentos difíceis. E o que é que nós precisamos nos lembrar a respeito de Jesus? Duas coisas. Primeiro, nós precisamos nos lembrar de que Jesus é Senhor. Olha que interessante o jeito como Jesus faz o milagre nessa ocasião. Você reparou? Ele conversa com o mar. Ele dá uma ordem para o mar. Jesus não reclama o poder de uma outra pessoa. Ele não chama um super-herói, sei lá, o Ben 10. Ou então, para os mais velhos, o He-Man. Esses só os pais de vocês vão se lembrar. Ele não faz como o He-Man, dizendo, pelos poderes de Grayskull. Não, ele faz isso pelo seu próprio poder, pelo poder da sua palavra. Ele olha para o mar que está bravo e diz: ei, fique quietinho. Ele olha para o mar que está com as ondas agitadas e ele diz: pare com essa bagunça. E o mar atende a sua voz.
Então, ele quer revelar para os seus discípulos e para nós que ele é Senhor, autoridade sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Essa é a primeira coisa que precisamos nos lembrar sobre Jesus, se nós queremos manter a calma em tempos difíceis. Mas há uma segunda coisa, é que Jesus nos ama. Olha que interessante. Os discípulos, de certa forma, eles se lembraram que Jesus é Senhor. Tanto é que quando eles se viram no meio da tempestade, a primeira coisa que eles fizeram foi acordar Jesus. Jesus estava lá tranquilamente dormindo, e aí os discípulos correram para acordar Jesus, porque eles acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa por eles. Então é por isso que eles saíram correndo para acordar Jesus. Eles sabiam que Jesus era poderoso, eles sabiam que Jesus tinha poder. Mas presta atenção, isso não foi suficiente para acalmar o coração deles. Eles terminaram aquele dia, diz o texto de Marcos, com mais medo do que eles começaram. Sabe por quê? Porque eles se esqueceram de que o Jesus que é Senhor é o mesmo Jesus que os ama. E sabe como é que eu sei disso? Olha a maneira como eles acordaram Jesus. Eles não foram lá dizendo apenas, Jesus, acorda, faça alguma coisa porque nós vamos morrer. Eles disseram assim, o Senhor não se importa que a gente morra? O que eles estavam dizendo com isso? Eles estavam questionando o amor de Jesus. Eles estavam dizendo, Jesus, se o Senhor nos amasse, nós não estaríamos passando por um momento difícil como esse. Eles se esqueceram que Jesus, às vezes, usa os momentos difíceis na nossa vida como atos de amor para nos ensinar a amá-lo mais. Então, essa é a segunda coisa que nós nunca podemos nos esquecer a respeito de Jesus. Jesus é Senhor e Jesus nos ama. Quando ele nos coloca no meio de uma tempestade, quem é Jesus? Jesus é o Senhor e ele nos ama. Quando ele livra a gente da tempestade, quem que ele é? Ele é Jesus, o Senhor que nos ama. Se ele permitir que a tempestade fique mais grave, quem é Jesus? Ele é o Senhor que nos ama. E se um dia acontecer uma tempestade na nossa vida, que é irreversível e vai tragar a gente, quem é Jesus? Jesus continua sendo o que sempre foi. Ele é Senhor e ele nos ama. E ele já provou o seu amor por nós, quando na cruz do Calvário ele se entregou pelos nossos pecados, ele morreu por nós, para que a maior tempestade da nossa vida pudesse ser de uma vez por todas acalmada. Qual é a maior tempestade? Ter Deus como nosso inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Não existe tempestade maior do que essa. Mas Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos nos tornar amigos de Deus. E como amigos, ser tratados por Ele num momento de dificuldade, como pessoas que são verdadeiramente amadas por Ele. Então, como é que na nossa vida, momentos difíceis podem ser enfrentados com a gente mantendo a calma? Lembrando-nos quem é Jesus. Jesus é Senhor e Jesus nos ama. Quando a gente se lembra disso, por mais tempestuoso que esteja o mar, no nosso coração, o mar se acalma. Então, crianças, esta é a lição que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Gostaria que vocês aprendessem essas duas verdades a respeito de Jesus, porque elas vão ajudar vocês a enfrentar esse momento difícil. Se vocês ficarem olhando para a situação, vocês não vão conseguir ter calma para ficar em casa, tranquilos, mantendo um relacionamento tranquilo com a família. Se vocês ficarem olhando para a situação, para o problema, isso vai ser difícil. Mas se vocês olharem para Jesus,
vai ser mais fácil enfrentar esse momento de dificuldade. Que Deus abençoe muito vocês, crianças. O pastor está orando por vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês nesse momento difícil, guarde vocês desse vírus terrível que está por aí e ajude vocês a voltar o mais rápido para as atividades, para poder brincar em espaços abertos, realizar as atividades da escola e fazer tudo isso servindo ao nosso Senhor. Que Deus vos abençoe.